Criar a ovelha no lugar errado é um dos erros mais caros que existem. E eu já vi muita gente perder tempo, perder dinheiro, perder animal, simplesmente porque não pensou na estrutura antes de começar. E hoje eu vou te mostrar aqui passo a passo o que você precisa ter do abrigo ao pasto para criar ovinos com segurança, com saúde, com produtividade e o melhor, sem gastar mais do que o necessário. Se você está começando a criar ou se você já cria, mas sente que a sua estrutura está emperrada, atrapalha mais do que ajuda, fica comigo aqui até o final, porque eu vou te dar exemplos práticos e reais aqui para ser usado em qualquer tamanho de propriedade. Se você está chegando nesse canal aqui agora, muito prazer. Meu nome é Carla, eu crio ovelhas há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais bons, saudáveis, produtivos, com baixa mortalidade, para você ter mais resultado com seus animais. E se você curte criar ovinos ou curte esse assunto, quer começar uma criação, já deixa seu like aqui para mim, aproveita e se inscreva nesse canal, porque sempre tem vídeo novo, e ativa as notificações, assim você vai ser avisado toda vez que eu soltar um vídeo aqui no canal. Então vamos começar pelo abrigo. E aqui é um ponto que muita gente erra, por dois extremos, ou porque quer uma coisa cara demais, luxuosa demais, bonita demais, sem pensar na praticidade, ou porque deixa os ovinos à mercê, não dá atenção para isso e não tem os cuidados básicos com o abrigo para os animais. Uma coisa que você precisa saber na criação de ovinos é que você precisa de uma cama seca. Então, se o barracão for alto, ripado, você está mantendo o ambiente seco para os animais. Se o barracão for no chão, for chão batido, for cimento, você precisa ter um ambiente seco, que não acumule umidade, que não segure a umidade retida. Por isso, o uso de camas vai manter esse ambiente mais seco e precisa ir acompanhando a necessidade da troca dessa cama para não deixar o ambiente ficar úmido e sujo. Piso molhado é um convite perfeito para alguns problemas muito sérios de saúde. Problemas de casco, pneumonia, mastite, mortalidade de cordeiros. Sombreamento é um outro ponto importante. Ovino sofre com calor intenso, com sol intenso nas costas, mais do que você imagina. E não é só a ovelha de lã, não. A ovelha deslanada também. Então, se você garante sombra para os animais no piquete, no ambiente onde os animais ficam, você diminui o estresse dos animais, tem mais ganho de peso, melhora a reprodução, diminui doenças, porque o estresse, o animal estressado, está mais susceptível a ficar doente. Pensando onde os animais comem, onde os animais ficam, é importante também cuidar da drenagem. Drenagem em volta dos coxos de comida, drenagem em volta dos coxos de água, porque aonde se acumula umidade, a gente já falou aqui um pouco da importância da cama seca, mas também com relação aos bebedouros e comedouros a gente tem que ter esse cuidado, porque onde tem essa umidade acumulada, a gente tem mais parasitas, mais bactérias, mais micro-organismos que podem causar doenças aos animais. Então, se a gente quer reduzir o número de doenças, precisa evitar que essas doenças estejam presentes no ambiente. E ventilação é um outro ponto muito importante. O ar precisa circular no ambiente, precisa circular dentro do abrigo. Não pode ter vento demais em excesso, principalmente quando a gente fala em épocas frias e nascimento de cordeiros, mas também não pode ser um ambiente totalmente isolado de ventilação. Aonde não tem ventilação, a gente tem presença de fungos, presença de mofo, e a própria urina dos animais vai liberando um gás, a amônia, que vai fazendo mal aos animais. Então, a ventilação também é um ponto muito importante dentro de um abrigo. E um abrigo não precisa ser nada construído, caro, muito especial. Você pode começar utilizando algum barracão que você já existe, alguma estrutura que você usava para a criação de um outro animal, fazer adaptações para utilizar essa estrutura, fazer um pé direito alto, por exemplo, com cobertura de amianto que não sai tão caro como telhas de barro, cuidando da umidade da cama, cuidando da drenagem. Muitas vezes já é suficiente para você ter uma boa criação com saúde, que é o que importa. Vamos falar um pouco de pastagem então agora para os ovinos. Muita gente acha que ovelha é como uma vaca pequena. No mesmo lugar que eu tenho uma vaca, eu tenho uma ovelha. Na verdade, eles podem disputar o mesmo espaço, conviver no mesmo espaço. Mas ovelha é diferente de vaca. Ovelha não gosta de pasto extremamente alto, onde cubra a cabeça dela, onde ela não enxerga o horizonte. É um animal muito predado, então ela está sempre de olho no que está acontecendo em torno dela. Ela não gosta de ficar num local totalmente escondido. Então, pastos muito altos, a ovelha dificilmente vai entrar dentro dessa pastagem. Ela vai comer pelas beiradas e só em alguns pontos. Por isso não é tão indicado. Então, o pasto ele pode ser alto para a entrada dos animais, mas que eles consigam enxergar por cima. Isso é o que a ovelha prefere.
Pasto na entrada, ele tem que ter uma altura certa, um ponto certo. Se o pasto está muito velho, muito passado, ele tem menos nutrientes, o animal não aproveita bem. Então, aí vai faltar alimento para a ovelha, porque aquilo que ela está comendo é bucho, só está enchendo o bucho, mas não está dando nutrientes para ela ganhar peso, para ela ter uma boa produtividade. Pasto baixo demais também é uma bucha para a ovelha, porque além de ser pouco volume que ela vai consumir, também é um fator que aumenta a verminose. Quando a ovelha fica comendo muito próximo do chão, ela vai ingerir mais larvas de vermes que estão ali na pastagem e isso vai aumentar a contaminação de vermes dos animais. Então você vai ter mais casos de verminose. Vários tipos de capins podem ser utilizados com as ovelhas. Alguns têm alguns cuidados específicos, mas a ovelha, de uma forma geral, não gosta de capim que tenha muito talo. Ela prefere folhas mais macias, folhas nutritivas. Ela rejeita um capim muito grosso, muito duro. Porque é um animal que é muito seletivo, ela gosta de escolher aquilo que ela vai comer. Então, o que ela puder rejeitar de talos mais grossos, capins endurecidos, que tenham baixos nutrientes, ela vai evitar. É importante também que na área de pastagem dos animais tenha água disponível para esses animais, para que eles não precisem caminhar muito, por exemplo, de uma pastagem distante do barracão onde está a água disponível, para que esses animais tenham acesso ali mesmo onde eles estão pastejando. E olha, o certo na pastagem dos animais é controlar a altura de entrada, é controlar a altura de saída, onde a gente vai ter um pasto de qualidade e não vai fazer com que as ovelhas pastejem muito próximo ao solo para não se infestarem demais com os vermes que estão no ambiente. Ainda falando de pasto, uma coisa importante é que você faça a rotação de piquetes. E eu posso fazer isso em áreas pequenas? Pode, pode e deve fazer isso em áreas pequenas. Quando os animais ficam todos numa mesma área o tempo todo, a chance deles estarem se contaminando com verme é muito maior do que se você tiver uma rotação de piquetes. O que é uma rotação? Os animais vão passar alguns dias em um piquete, depois eles saem para o outro, não têm acesso a esse aqui, depois eles vão para o outro, e vai passar um período de cerca de 30 dias até que eles voltem para esse piquete que eles estavam no começo. Isso é uma rotação de piquetes. Como que eu faço isso numa área pequena? Você pode fazer com o uso de cerca elétrica, pode utilizar telas, que sai um pouco mais caro, mas é um investimento às vezes um pouco mais duradouro, que dá menos manutenção. O importante é que quando você tem uma rotação, você está cuidando de duas coisas: diminuindo a verminose no seu rebanho e cuidando da qualidade do seu pasto, porque você dá tempo para o pasto descansar, se recuperar, brotar, voltar ao seu tamanho para que os animais possam entrar. E assim você está evitando a degradação da sua pastagem, porque quando os animais ficam consumindo o pasto todos os dias, brotinho em cima de brotinho, o pasto vai perdendo a força para voltar a brotar. E aí, dentro dessa estrutura que você precisa ter, é importante pensar em alguns espaços de apoio. São coisas que muita gente não leva em conta, mas que fazem toda a diferença na criação de ovinos. Uma área para parição, que pode ser uma área dentro do barracão, como uma baia maternidade, ou um piquete de parição. Ali os animais vão ficar mais próximos de quem cuida dos animais. Assim, essa pessoa consegue acompanhar melhor os momentos onde os animais estão entrando no parto. Se precisar de uma ajuda, pode chegar ali e intervir naquele momento que precisa de ajuda. É uma área que tem que ser mais limpa, mais seca, com menos contaminação, com menos estresse. Porque uma ovelha, quando cria, se passar por muito estresse, por exemplo, muito barulho, cachorro em cima dela, a chance dela abandonar a cria é muito maior. Então, isso vai diminuir mortalidade de cordeiros, cordeiros perdidos no pasto, que às vezes você nem sabe que a ovelha criou e qual a ovelha criou. Problemas no parto, porque o acompanhamento é mais constante. Então, é um local muito importante que toda propriedade pense nisso para suas ovelhas que estão próximas do parto. Segundo ponto de apoio, uma área de isolamento. Às vezes a gente tem um animal com uma anemia muito intensa, com uma verminose muito intensa, com uma doença que pode contaminar outros animais. Então eu preciso ter um local separado para eu tratar desses animais. Animais que estão muito fracos, com anemia muito intensa, não podem ficar soltos no pasto andando para lá e para cá. Eles têm que ficar parados, descansando, com comida ali ao alcance dele, com água ao alcance dele, com uma sombra, para que ele consiga se recuperar. Se você simplesmente aplicar um vermífugo, uma vitamina, soltar no pasto para esse animal andar metros e metros para comer, ele já vai chegar lá tão cansado que não vai comer. E aí ele tem que pensar em toda a volta no final do dia para chegar no barracão. Ou seja, esse animal não se alimenta, enfraquece cada vez mais e você acaba perdendo ele. Então precisa ter um local para cuidar dos animais doentes, para dar chance para eles se recuperarem com mais facilidade. E um outro local que toda propriedade precisa ter é uma área de quarentena.
Toda vez que você comprar um animal de fora, for trazer para sua propriedade, você não pode colocar no meio do lote. Esse animal precisa passar por uma quarentena. Ali, se tiver algum problema, esse problema vai ficar retido ali, não vai espalhar para o resto dos seus animais. Então você vai acompanhar esse animal ali na quarentena, vai ver se não aparece problema nenhum, vai fazer todo o manejo sanitário da sua propriedade, e aí depois que esse animal tiver adaptado e você viu que não aconteceu nada, você vai integrar esse animal no seu rebanho. E não precisa ser nada muito elaborado, pode ser um canto num barracão, pode ser um barracãozinho separado, pode ser um outro ambiente onde você consiga ir acompanhando esses animais antes de integrar eles dentro do seu rebanho. E uma coisa importante: estrutura não é só a instalação, não é só a madeira, telha, cerca, é também organização. Organização é um carro-chefe dentro de uma criação. Se você não tem organização, você não consegue ter nada funcionando direito. Então você tem que ter datas fixas, datas pré-determinadas, para ter cobertura dos animais, para ter nascimento dos animais. Assim você vai programar as vacinas dos animais, para avaliar os animais para a necessidade de tomar vermífugo ou não. Você precisa ajustar essa organização ao clima também, porque em épocas de chuva e calor, a gente tem explosão de verminose no ambiente. Então, nesses momentos, a gente precisa intensificar o cuidado com os nossos animais, o acompanhamento desses animais e o controle da verminose no ambiente. Assim, você tem menos improviso, menos estresse, mais resultado e menos perda. E aí, claro que também existem alguns equipamentos básicos que você precisa ter. Que equipamentos são esses? Uma balança. E não precisa ser uma balança cara, uma balança complicada. Se você está começando, você pode começar com uma balança de sacaria, por exemplo. Eu usei balança de sacaria por muito tempo. Fiz um caixote, colocava esse caixote em cima da balança e eu pesava os animais nessa balança. Por que a balança é importante? Porque através dela você controla ganho de peso dos animais. Você não sabe se você está tendo um bom retorno, se você não sabe quanto seus animais estão ganhando de peso, principalmente quando você está engordando animais para abate. Você também vai usar a balança para acompanhar o desenvolvimento dos cordeiros, para saber quais são as melhores matrizes que desmamam cordeiros melhores. Você vai usar a balança também para determinar qual é a dosagem de medicamento que você vai fazer, de vermífugo que você vai fazer nos animais, porque medicamentos e vermífugos eles são feitos baseados no peso do animal, não no olho. E isso é um grande erro que o criador comete dentro da criação, é fazer tudo no olho, achando que o olho dele é uma balança perfeita. O olho engana bastante, principalmente quando a gente fala de animais com lã. E esse engano pode ser o suficiente para você intoxicar um animal, para matar um animal, para deixar um animal cego em função de erros de dosagem. Um outro equipamento básico que você precisa ter é coxo. Coxo de comida, coxo de sal. Você vai passar por momentos onde você tem que fornecer um concentrado para os seus animais, uma ração de engorda. O sal mineral tem que estar disponível o tempo todo. Os animais precisam ter acesso a esse coxo, todos os animais precisam acessar. Senão você coloca sal ali, os 5 primeiros comem, o resto não come mais. E sempre esses 5 mais fortes primeiros vão ser os primeiros que vão chegar no coxo. Então você tem que ter área de coxo para todo mundo. Bebedouro limpo, bebedouro que você consiga fazer uma limpeza, não fique a umidade no ambiente, não fique acumulado em volta desse bebedouro e que seja suficiente para todos os animais, que seja dentro do barracão e que seja também na pastagem. E além disso, você precisa de tesoura de casqueamento ou um canivete para casquear, precisa de seringa para fazer aplicação de medicamentos, precisa de uma dosificadora oral para fazer medicamento oral, uma geladeira para guardar as vacinas que devem ficar guardadas geladas enquanto você não está utilizando e isopor com gelo para levar essa vacina na hora que você for aplicar nos animais. Não é ter tudo, mas você precisa de alguns equipamentos básicos e precisa ter eles no momento que você for usar. Então, invista em coisas que realmente vão fazer a diferença no seu manejo. Montar a estrutura certa para ovinos não é sobre gastar muito, pegar uma instalação bonita, mas é sobre gastar certo, é ter as coisas funcionais. Não adianta nada eu ter uma instalação bonita que não funcione. Eu tenho que facilitar o meu dia a dia, facilitar o fornecimento do alimento no coxo, facilitar o acesso aos animais, manter o ambiente seco, ter espaço adequado para todo mundo, ter coxo para todo mundo, um pasto bem manejado, que vai fornecer nutrientes adequados para os meus animais, áreas de apoio para poder trabalhar, para poder manejar com menos estresse, um centro de manejo é muito importante. Isso diminui o estresse de quem vai trabalhar e diminui o estresse dos animais, que se adaptam rapidamente àquele centro de manejo e fica muito mais fácil de você trabalhar e rápido. Então, quem se organiza nesse sentido já sai na frente de muita gente que fica batendo a cabeça com falta de estrutura na sua criação. Me conta aqui nos comentários, qual parte da estrutura você acha que é um problema para você e que você precisa melhorar? Quem sabe eu não faço um vídeo só sobre isso para você.
E se você quer saber quais são os medicamentos que você precisa ter na sua propriedade, o que fazer numa hora de um parto difícil com seus animais e 20 exemplos de ração para você ter na sua propriedade, preparar para os seus animais, então vai aqui na descrição, no link da descrição, eu tenho esses 3 e-books disponíveis para você já começar a utilizar na sua criação. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.